A epistolografia de Antero de Cantal é das mais ricas que a literatura portuguesa contém no seu escrínio ou tesouro. Bocage, não nos deixando cartas como Antero, deixou-nos, contudo, epístolas, que é o mesmo, em formas de verso, ou então elogios, que são também dedicados a uma pessoa. Há vários de grande qualidade. Uns são autênticas obras de sabedoria crítica, teológica, educativa, de costumes. Mas em quase todas elas, Bocage consegue transmitir a sua grande cultura, a sua grande genialidade, a sua clarividência quase. Vamos ouvir então a dedicada ao excelentíssimo Sr. Dom João José Ansberto de Noronha, Conde de São Lourenço, e iniciado com uma epígrafe: Semper honors nomenque tuum laudesque manemunt. Manemunt, que significa que permaneçam sempre os louvores e as honras ao teu nome. E é uma citação de Virgílio, da Eneida. Inserindo-se aqui, mais uma vez, Bocage na tradição cultural e espiritual dos fatos da humanidade. Orfeu, Homero, Virgílio, Camões, Bocage, Antero, Pessoa. Sigamos então e apreciemos com a alma, com uma certa clarividência, com o corpo espiritual aceso, estas grandes palavras, estas grandes frases, estas grandes imagens, poderosas energias que Bocage nos transmite. Sabe o varão que na rugosa idade, no inverno da existência, quando em tantos é gelo o coração e é gelo a ideia, conservas o verdor do sentimento, o viço da razão. Cultor de palas, da virtude cultor que a tens no peito, qual a teve no seio Capitólio, antes que o luxo da Ásia o corrompesse, e quando da charrua heróis saíam. Ó tu que revolveste e que revolves venerantes anais de Grécia e de Roma, onde, instinto a virtude, instinto a glória, como feitos comuns, olhou portentos. Tu que entras o Liceu, que no Areópago de Sócrates vês e Sócrates te sentes, dele a filosofia, os dons possuis, e outrora perseguido, outrora ao preço dele, cheta cicuta, houveste os males, ilustre, generoso, honrado e grande, sem carecer da voz, quais 1000 carecem, sendo insignos os teus, quais 1000 não foram. Meus versos hoje a ti, seu voo alteiam, a hoje versos meus contigo honrar-se, aura celeste, a respirar contigo, no asilo da ciência, da piedade, no asilo que teus dias abrilhantam, que a moral tua purifica e doura.
Longe um mundo apestado, um mundo inferno, onde ardem fúrias e triunfa o crime, onde negra política enroscada determina invasões, desenha horrores, gosta cenas de morte ao longe abertas, quer sorver sangue humano em taças de ouro, quer cinza aos campos, as cidades cinza, quer numa assolador dá leis ou nada, e em púrpuras descansa e dorme e folga, sonhando a execução de empresas brutas. Graças, Deus benfazejo, ainda na terra existem lares que demanda a musa, virgem mimosa, cândida, inocente, que trema ao raio, que ao trovão desmaia, que ao vício cora e que só preza o louro, quando é coroa de engenho e não de fúria. Graças, Deus providente, ainda na terra viva sabedoria, ainda teus olhos, de que ao sol emana o lume, com paternos sorrisos em lares pios se empregam, se detêm, e os querer a parte da tua habitação, dos teus ilícios, se pudera iludir-se a vista imensa. Noronha, bom feitor, pintei a instância da razão, da virtude, a instância tua. Que horas douradas, que formosos dias, nela dos lábios teus pendi, qual pende da face encantadora, aceso amante. Lá na quadra viçosa, em que o delírio das galas da aventura se atavia. Mas que fruto diverso em ti se colhe? Colhe-se o fruto da moral sagrada, da alta religião, da áurea ciência, de sãos princípios, que de balde inverte tropel infecto de paixões danosas. O preceito no exemplo confirmavas, Noronha, homem comigo, homem com todos, e ouvindo-te, um ser novo em mim sentia. Ah, não taches, Senhor, não crimines de ingrato, de esquecido, triste vate, que foi por teu favor, por teus auspícios, ao túmulo dos vivos arrancado, onde torva calúnia o ferrolhara, estige a sombra que persegue os gênios. Qual tu és benfeitor, tal eu sou grato. Em quadro paternal a imagem tua sempre me adorna, me esclarece a mente, semideus para mim. Na alma te invoco, dos infelizes Pai, tua constância, nas procelas da vida é o meu santelmo, constância que luziu na desventura, qual planeta majestoso, augusto, com flamas de ouro, dardejando as sombras. Se beber novo brilho, ideias novas nas asas da saudade, a ti não vou, é que ferro de ver, grilhão sagrado no pobre, tosco albergue me cantoam, lucro mesquinho de vigílias duras, património dos fatos, e não sempre sustém meus dias, que parecem noites, e esteio aos dias são de irmã, que terna, curto comigo, tormentosos fados. Enquanto o gene cai, cedendo aos males, nos áureos coches que importaram crimes, campeiam vãos autómatos pomposos, soltos do pó que o berço lhes manchara. Neles glória, virtude, amor é ouro. Neles o anel reluz, a alma negreja. Neles a natureza envergonhada ao seio da fortuna os arremessa. De carinhosa mãe lhes nega o nome e só na morte os haverá por filhos. Meu grande projeto era cantar-te, e a sorte me despancha o plano honroso. Este peno, Senhor, este interneço, releva-me o costume, usada ao pranto a minha musa infeliz,
cantando arqueja, e se em honra de alguém lhe alegra as vozes, só aos dignos do canto o canto envio. Que às lisonjas servis não sei torcer-me, provo, esmaltando com teu nome o verso. Pouco eu não fora, se não fosses muito. O que digo de ti procede. De nada torreões não ergo às nuvens. Em século de infâmias sou romano. Neguem-me os olhos meus, se a luz se nega. Tu, romano, ainda mais, maior nos fados, nos méritos maior, sereno acolhe, de terna gratidão votiva de ofrenda eterno, mas fiel, vulgar, mais pura e altamente cantar-te a quem foi dado. Cabia teu lavor de gemir na alvate, só nele há verso que te iguala a fama. Este belo poema e epístola dedicada a Dom João José Anisberto de Noronha tem vários planos e níveis e imagens e ensinamentos poderosos. Nomeadamente, começando no princípio, o sábio varão que conserva na rugosidade o verdor do sentimento e o viço da razão. O viço é a verdura do sentimento e da razão. Quando em tantos o coração já está gelado e as ideias também. Porque cultiva a razão, porque cultiva a sabedoria, a virtude e a glória, e porque com os olhos postos na sabedoria greco-romana participa de Aristóteles e o seu liceu, ou dos convívios socráticos e platónicos, que fazem com que ele seja ilustre, generoso e honrado, e que permitam transmitir essas qualidades aos que o rodeiam, e neste caso a Bocage, que estando preso, foi por Dom José de Noronha e por outros que se conseguiu libertar mais cedo. Assim, ele, Bocage, diz que a aura celeste vai respirar com ele no asilo da ciência e da piedade, que a vida moral de João José de Noronha irradia. Refere depois os lares, as casas em que a musa, inocente e cândida e sábia, procura e que cinge as cabeças ou com coroas de louro, tal como os poetas da Antiguidade e do Renascimento eram coroados pela sua qualidade, e que significam estas coroas odoríferas que a irradiação dos nossos chakras e centros da cabeça são agradáveis e fragantes ao universo e deixam energias a coroá-los. Por isso ele segue e avança afirmando: graças a Deus providente, ainda na terra vive a sabedoria. Fala ainda como dos olhos dos seres que estão neste caminho emana a luz do sol, e que, como sorriso, transfunde, transmuta, ilumina as próprias habitações e as torna elíseos, paraísos. Esta abertura aos mundos espirituais é também intensificada pelos são princípios que são vividos no nosso coração e que são colhidos dos estudos da alta religião e da áurea ciência,
um desafio que é sempre feito a nós, aprofundarmos a espiritualidade e os conhecimentos científicos. Pois quem vive nessa vibração está constantemente a tornar-se novo e transmite esse renascimento aos outros. De tal forma, Bocage se sente grato a Noronha, que instalou a imagem dele na mente e adorna e invoca-o. E na vida é como um fogo de santelmo, uma expressão muito utilizada por Bocage, o marinheiro do Sado e do Tejo e do Mandovi e do Oriente, que conhecia bem essa experiência da eletricidade estática nos mastros mais altos, derramar faíscas e um fogo, e ser isso considerado um sinal de bênção do Santo Antelmo. E, portanto, Bocage sentiu que Noronha era para ele o fogo na sua desventura quando esteve preso, e que ele refere aqui. E que depois de ter saído, quando escreve este poema, já está a ganhar um lucro mesquinho de vigílias duras, e que sustenta a sua irmã, que curte com ele tormentosos fatos. Enquanto, ao mesmo tempo, áureos coches dourados, que implicaram muitas vezes crimes, autómatos pomposos, toda essa descrição do reino das aparências e dos grandes ricos, ou grandes financeiros, ou grandes políticos, ou grandes desportistas ou artistas, que muitas vezes, como Bocage diz, neles glória, virtude, amor é apenas o ouro. O anel reluz, mas a alma negreja. Por fim, Bocage vai terminar este poema lembrando que a musa dele já está quase que cansada e arquejante, mas que, ao poder fazer este louvor, este elogio a Noronha, ela se reanima, e que ele está a fazer algo que não é uma lisonja servil, algo que muitas vezes é tirado à cara de Bocage, ou à sua fama ou memória, quando na verdade todos os casos destas epístolas e elogios correspondem a contactos vividos, e muitas vezes em momentos de sofrimento de Bocage, e portanto naturalmente o seu amor tremendo pelo género humano, pela natureza, pela amizade, pela mulher, pela sabedoria, inflamava-se e gerou todos estes magníficos elogios que nós encontramos na sua obra, e que nos fazem poder comungar com o seu gênio e com esta tradição espiritual portuguesa, que em Bocage teve um dos seus elos importantes, século XVIII, XIX, fazendo uma transição para os tempos modernos e mantendo ainda nos dias de hoje uma grande perenidade, uma grande atualidade, não só pela sua parte erótica, como pela sua parte lírica, como pela sua parte satírica, pela sua parte pedagógica, pela sua parte teológica e pelo seu nível espiritual. Um ser de grande amor, com uma grande capacidade de escrever a natureza, o mar, as pedras, as árvores, as flores,
sempre em ligação com o ser humano e com sentimentos e com qualidades, intuindo por vezes mesmo presenças invisíveis, seja dos espíritos da natureza, seja dos anjos, seja dos mestres, e com já uma abertura a uma visão ecuménica em que aceita o bonzo ou o derviche, o bonzo nipónico ou budista, ou o derviche dos países do Médio Oriente, que adoram sinceramente o seu Deus e que fazem o bem e que são tão dignos de serem aceitos e tidos como salvos como os da religião católica. Esta visão é uma visão bastante ousada no século XVIII, XIX, e algumas destas epístolas, sobretudo a carta à Urânia e as epístolas a Anélio, são de uma coragem e ousadia muito grande, tentando clarificar o aspecto religioso da humanidade. Demos então graças a Bocage e que o fogo do amor que ardeu na sua alma, a abertura à imensidade do cosmos, dos sóis sobre sóis, ou o universo infinito, dourado, que por vezes emerge nos seus poemas, seja também por nós considerado e aberto como coroa da nossa vida, pois grande parte da obra de Bocage tem esse diálogo com a morte e essa abertura à vida depois da morte, com uma preparação para, nesse momento, conseguirmos no ai ou no suspiro final, soltarmos a alma em direção à luz e à divindade que já esteja em nós religada. Om